Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união dos diversos sindicatos de Petrópolis, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Rodrigo Linhares, ele que é sociólogo e técnico do DIEESE. E a gente vai falar sobre um balanço das greves do ano passado, reajuste salarial, reposição da inflação, atraso de salário, e afinal de contas, greve ainda existe? Funciona? Vale a pena? Em que categoria? Rodrigo, seja muito bem-vindo, imenso prazer conversar com você. Oi, Carla. Prazer é todo meu. Então, Rodrigo, você que é um sociólogo no DIEESE, eu estou acostumada a conversar sempre com os economistas, eu queria que a gente então pensasse o seguinte, junto, o que são as greves? E elas ainda funcionam? Ah, as greves, a gente pode pensar que, bom, protestos de trabalhadores, historicamente, em qualquer sociedade em que houve alguma diferenciação, entre aqueles que executam o trabalho e outros que fazem o trabalho braçal, o trabalho produtivo e outros que fazem desempenham outras funções, a gente poderia chamar de greves, sei lá, protestos realizados na antiguidade, na Idade Média. Então, nesse sentido amplo, a greve acompanha o desenvolvimento das Da sociedades humanidade, humanas. da sociedade. Onde existiu essa diferenciação de classe, de pessoas dedicadas a produzir coisas na agricultura, no artesanato, nas fábricas, onde existia esse tipo de diferenciação, em algum momento de crise em que uma safra quebrava, tinha um problema climático, um problema político, uma guerra, a pobreza muito intensa, em algum momento explode ali um protesto que a gente poderia chamar de greve. Então, tem greve da antiguidade, tem greve de trabalhadores servis na Idade Média. Aqui no Brasil, em especial, ele tem uma nova geração de historiadores que tem se preocupado com esse tema e tem descoberto coisas muito interessantes, né? No período colonial, durante a escravidão, escravos negros realizavam protestos também. Tanto nas cidades, existem registros de greves em Salvador e no campo também. Greves no sentido estrito, assim, de paralisar o trabalho por conta de uma pauta, né? Além de protestos políticos, abolicionistas ou contra a escravidão, enfim. Mas então a gente poderia dizer que no Brasil, desde 1800, talvez um pouco antes até, a gente já tem esse fenômeno, o movimento grevista, que Rodrigo, se tem, não, sim, pode ser, pode continuar. que então se intensifica com o começo da nossa industrialização, né? Já no século XX. E aí, toda vez que a Não, gente pensa em antes, na greve, verdade, né? Em uhum, final de 1800, começo do século XX, então já começam com o começo da industrialização, a gente já pode falar em greve nesse termo estrito, de um trabalhador contratado por uma empresa, por uma indústria, que paralisa suas atividades por reivindicando aumentos salariais e contra a carestia, contra a pobreza, enfim, aí tem a grande greve de 1917, né, e outras que se seguiram. Enfim, tem uma curiosidade, né? Eu tenho um pequeno grupo de e-mail com outros pesquisadores de outros países que estudam protestos trabalhistas também. Na Holanda, eles têm um instituto de história social. É uma coisa muito curiosa, porque a gente apresenta os nossos gráficos. O gráfico de greves do Diese começa em 1983. nossa, tem 39 ou 40 anos, porque eu sou de 1983. É,
Porque antes disso poderia ter começado em 1978 com as greves lá no ABC, aqui no ABC Sim. Paulista, né? Uhum. Mas na época, a Diese não teve condições de sintetizar isso. Quer dizer, a coisa começou a explodir lá, o pessoal não ter, envolvido com aquilo não teve tempo de De criar um fazer estudo. um estudo. Uhum. Então, no nosso gráfico, os nossos dados começam em 1983. 40 Mas anos. daí, falando com esses pesquisadores holandeses, o gráfico de protestos trabalhistas dele começa no século XIV. Desde 1370, eu acho, A eles gente têm nem registros existia de enquanto protestos. Brasil. A gente nem existia enquanto Brasil. A gente ainda era dos nossos povos originários, ou seja, Exatamente. né? Certamente eram protestos de trabalhadores, de servos agrícolas, né? E também já tinha uma indústria, uma coisa de oficinas lá também, bastante difundida, né? Mas, enfim, Fantástico. é bastante. Eu fiquei muito surpreso de ver que tem uma instituição no mundo que registra protestos de trabalhadores desde 1370 e, sei lá, desde o século XIV. Meu Deus. E aí a gente consegue entender que greves funcionam. Porque se lá, nesse estudo que eles calculam desde o século XIII, XIV, eles estão estudando greve, e a gente está em 2023, aqui no Brasil, e agora cada vez mais globalizado. Se a gente ainda remonta essa coisa lá do século XIV, o primeiro a ser estabelecido, significa que greves funcionam. Essa minha conclusão tá alinhada com o pensamento, o seu pensamento do Diese e o dos estudiosos da temática? Os conflitos continuam, a greve continua sendo nos países democráticos em que isso é legal, e mesmo nos países não democráticos, os conflitos continuam existindo e pipocando, e no caso brasileiro, a greve ela tem tido, nesses últimos 10 anos, dá para dizer que ah, os resultados foram melhores no início, que nos últimos anos ficou um pouco mais difícil sair de uma greve com um bom resultado, mas que agora parece que a gente está abrindo novas perspectivas. Já temos uma vitória sensacional, eu acho que é essa do Piso Nacional dos Trabalhadores de Enfermagem, que agora parece que dessa vez vai e já estão começando a pipocar um monte de greves Brasil afora dos trabalhadores da saúde, que eu acho que é muito justo que esses trabalhadores tenham direito a um piso, que é afinal, bom, enfermeiros são profissionais que têm curso superior, que têm uma responsabilidade imensa, que se expõem bom, o piso em lei é algo em cerca de R$ 4.000, assim, a gente não está falando de uma fortuna, né? É um Não. salário, inclusive, ainda baixo em relação à formação e responsabilidade desses profissionais. E se a gente for falar do Diese, que periodicamente, eu já não sei de quanto em quanto tempo, mas salvo engano, é quase que mensal, emite, por exemplo, quanto que deveria ser o valor do salário mínimo para cumprir aquelas 5 funções sociais que estão lá na Constituição e tal, não sei o quê, habitação, alimentação, saúde, lazer e tal, educação, era mais do que esses 4.000 que você acabou de falar dos cursos da Sim, educação. Então, se a gente for sim. pensar nesse valor real do salário, porque toda vez que eu faço conta, e o meu telespectador já sabe disso, toda vez que a gente fala de salário, eu falo assim: lembra que o salário mínimo no Brasil está longe de ser o correto, que o correto é aquele que o Diese fala para gente, que paga, ou que deveria pagar todas as coisas. E aí, nesse sentido, Exatamente. se a gente pega a conta que o Diese faz a respeito do valor do salário mínimo e a gente pega esse valor do pretenso salário base, piso do enfermeiro, significa que ele ainda vai estar ganhando menos do que um salário mínimo que deveria ser. Então a gente não está falando Sim, de muito dinheiro, a gente está falando de dignidade, não é isso? exatamente. Então, essa é uma boa notícia. Eu acho que eu ontem
No banco de greves eu faço o trabalho inteiro, eu faço o registro das greves, eu escrevo os relatórios, atendo demandas dos professores. Ontem eu estava trabalhando fazendo pesquisas na internet e já percebi um aumento de greves nas redes municipais de saúde. Os profissionais de enfermagem exigindo pagamento do piso, né? Então, imagino que nos próximos anos, talvez o panorama das greves seja menos negativo ou mais positivo do que foi nesses anos recentes, porque desde 2017 a gente pode falar de uma situação muito ruim para o trabalhador que se expressa através das greves, né? O meu olhar para o mundo do trabalho é sempre através das greves. Eu não sou especialista em emprego, desemprego, em mercado de trabalho, enfim, o que eu falo é vendo através desse recorte, dessa janelinha das greves. Que por E o que sinal é se percebe fantástico. é que desde 2016, 2017, tem um indicador que eu gosto muito, que é o indicador das reivindicações das greves. Ah, as greves por reajuste começam a diminuir e começam a aumentar aquela coisa, aquilo que nos deixa preocupado, que são as greves, por exemplo, contra atraso no pagamento de salários, né? Contra atraso na cesta básica, no vale-refeição, vale-alimentação, contra demissões, e a partir de 2016, 17, reajuste salarial começa a baixar e começa a aumentar esse tipo de greve com essas reivindicações que são bastante assustadoras, né? E que, bom, o último balanço, ele está uma coisa um meio a meio, assim, as greves por reajuste salarial ocupando metade da pauta, mas essas greves com a pauta realmente negativa ainda, ocupando um bocado bom ali, na participação total das reivindicações. Essa é a primeira vez, ao longo desses quase 10 anos de programa Trabalhador em Foco, em que eu estou esse tempo todo na produção, e há algum tempo não estive aqui conversando com os entrevistados. Essa é a primeira vez que a gente fala das greves no contexto estatístico. É a primeira vez que alguém do Diese vem me contar que a gente estuda no Brasil as greves. Eu já tinha visto algumas coisas, eu já tinha lido, mas isso nunca tinha virado pauta do programa, então o meu telespectador, a gente nunca levou isso para ele aqui. E aí a questão é assim, as greves, então, na maior parte das vezes, ou elas eram muito motivadas por reajuste, quero que aumente o Exatamente. salário. E aí, nesse contexto, a gente está falando de reposição de inflação, ou seja, só para continuar ganhando a mesma coisa. E aí, as discussões sobre o ganho real, que é aquele negócio que, em via de regra, vem para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Ok, a gente já entende isso, que há muito tempo a gente fica discutindo, a gente, enquanto massa trabalhadora, força, né, mão de obra vendida, a gente fica ali naquele processo de discussão do tipo, precisa me pagar melhor, precisa me pagar melhor, precisa me pagar melhor. Ok, né? E a gente entende isso muito bem, acho que desde sempre a gente consegue entender isso. Agora, você está me dizendo agora que o gráfico está mudando, aquele gráfico que você acabou de falar e comparando lá com o exterior, o gráfico está mudando, e a gente está começando a fazer greve por coisas que estão estabelecidas na CLT, porque, por exemplo, o reajuste ele não está estabelecido lá na CLT assim, o reajuste tem que ser de tanto, né? Tem o Não, salário mínimo, o salário da sua categoria não pode ser menor do que o salário mínimo. Então, para isso que os sindicatos ficam trabalhando para melhorar a qualidade de vida da sua categoria, né? Estou falando com você aí de casa, mas para ver se eu que estou aqui há 10 anos fazendo esse programa, que eu tenho paixão, se eu entendi certo. A gente agora está fazendo greve e está aumentando o número de greves para coisas que são óbvias, ou seja, o trabalhador trabalhar e receber o seu salário no dia. O trabalhador trabalhar e receber a cesta básica que foi acordada na data. É disso que a gente está falando mesmo? Eu entendi sim, certo? infelizmente sim. E isso começou primeiro, começou e continua, né, entre aquelas categorias de trabalhadores que são os mais precarizados, que são trabalhadores de limpeza e conservação, trabalhadores de serviços gerais,
vigilantes, eventualmente, esses trabalhadores de empresas terceirizadas, né? A terceirização é uma coisa muito complicada, porque expõe as empresas terceirizadas, elas são pouco fiscalizadas, elas são pouco reguladas, o trabalhador está muito exposto a, a irregularidades legais, atrasos de salários. Então, esses trabalhadores continuamente, há anos, têm feito protestos por conta de atrasos de salários. Com a pandemia, em 2020, aí entrou uma categoria gigantesca de trabalhadores fazendo protesto pelo mesmo motivo, que são os trabalhadores rodoviários, os trabalhadores de transporte coletivo. No Brasil inteiro, durante a pandemia, as grandes metalúrgicas, elas deram férias coletivas, fizeram layoff, outras continuaram trabalhando do mesmo jeito e até mais. Foi muito desigual o impacto, de acordo com os setores, né, da pandemia. Na saúde, foi aquele desespero de médicos e enfermeiros trabalhando jornadas sobre-humanas, né? E nas cidades, o transporte público continuou funcionando, continuou rodando, até porque trabalhadores da saúde tinham que chegar aos hospitais, apesar das recomendações do confinamento doméstico, do distanciamento social, não se pode parar a circulação de ônibus e metrôs nas cidades, né? Inclusive por causa dos trabalhadores de saúde que precisam ir para o hospital. Com a diminuição do número de passageiros, a crise econômica que já vinha vindo de anos atrás, a tensão política muito piorada, todas essas crises sobrepostas uma em cima da outra, isso parece que rebateu de um jeito particular nos trabalhadores do transporte. As empresas alegavam, falam, a gente não tem receita, a gente vai ter que negociar com o poder público um novo contrato ou novas verbas, e inclusive para tentar forçar a negociação com o poder público, eu tenho a impressão que muitas empresas deliberadamente paravam de pagar salários e usar para esperando que trabalhadores deflagrassem a greve para usar isso como argumento para pressionar o poder público, né? Estamos falando da criação de uma estratégia contra o trabalhador para um benefício ainda maior. Exatamente. Eu tenho a impressão de que, em muitos casos, tratava-se exatamente disso. Ó, vamos suspender salários, esperar uma greve, porque aí a gente abre uma negociação. É claro, evidentemente, empresas, eu imagino que muitas delas realmente estavam com dificuldades de pagar trabalhadores naquela época, houve uma queda de receita que era óbvia, mas novamente, quem ficou mais exposto foram os trabalhadores, né? Que era simples assim, a gente não vai mais pagar salário, o poder público vai ter que sentar com a gente e resolver essa situação, enquanto isso, vocês ficam sem salário. No período da pandemia, Petrópolis sofreu com essa questão de atraso de pagamento, mas Petrópolis vem sofrendo e continua sofrendo. Além de estar aqui na bancada do Trabalhador em Foco, eu faço a assessoria de comunicação do sindicato dos rodoviários. Eu estou lá dentro, assim. Eu fui para a greve de 2022, que, por sinal, eu diria que foi um dos momentos mais emblemáticos da minha vida como cidadã. Eu nunca tive ali na trincheira da greve, sabe? Na porta Eu nunca tinha vivido aquilo e foi maravilhoso. Eu me encontrei enquanto cidadã, sabe? Enquanto jornalista, enquanto área. Então, assim, né? Tô longe de ser hoje uma jornalista isenta quando essa é a pauta. E respeito isso, e a comissão do programa sabe que hoje eu já não sou mais uma jornalista isenta para estar aqui, e eles não estão preocupados, porque aqui a gente tem o espaço para discussão numa outra vertente. E aí, nesse sentido, eu estive lá com os rodoviários e a gente vem trabalhando todo mês, eu mando a mesma matéria, quase que a mesma matéria para a imprensa, dizendo: aqui em Petrópolis, os trabalhadores da Petroita e da Cascatinha não receberam o salário em dia.
Os trabalhadores, de vez em quando eu troco a ordem, Cascatinha e Petroíta não sim, receberam o adiantamento do salário. A coisa é tão recorrente que na minha cabeça eu já sei que dia que eu tenho que questionar o sindicato para poder perguntar, e aí, está atrasado mesmo? Já posso mandar a matéria para a imprensa? Para poder fazer algum tipo de movimentação para coibir essa estratégia de não pagar no dia, essa estratégia de não resolver. E já houve mais de uma paralisação aqui em Petrópolis, pequena, de algumas horas, mas da frente da garagem, para poder ver se ou vai ou racha por conta dessa coisa de não pagar, de não efetuar, de não resolver o básico do básico. A gente está sim. andando bem no programa, e aí a grande questão é o seguinte: de forma geral, as greves que eu queria que a gente falasse agora nesses últimos minutos, Rodrigo, as Sim. greves em 2022, elas tiveram um bom resultado? Ah, em termos de atendimento à pauta, eu acho que nós a- Pergunta difícil. é, é, as ga- o atendimento à pauta tem sido difícil, sim. Mas o que foi surpreendente em 2022 foi o fato de que ah, ah, foi o fato de que a mobilização grevista. Eu trabalho registrando greves, né? Então, se diminui o número de greves, eu começo a ficar a temer pelo meu emprego, porque se de repente no Brasil não se faz 200 greves por ano, por que que eles vão pagar um salário bom como o meu? Eu considero que eu ganho bem trabalhando no que eu faço, num lugar legal, enfim. Como é que vão continuar pagando o meu salário se não tem mais greve no Brasil? Então, eu começo a ficar com medo. 2022, para mim, deu um alívio de ver que o número de greves está aumentando, voltou a aumentar, que os trabalhadores voltaram a se mobilizar e que aquela, co- aquela paralisia dos anos, aquela quase paralisia dos anos 2020, 2021, de fato tinha acabado, que agora é um outro cenário. Então, são professores. A coisa começou assim: os professores não tinham tido reajuste no piso nacional deles há 2 anos. Então, veio um reajuste em janeiro do ano passado de 33%. Incendiou o Brasil, o interior do Brasil, principalmente na região Nordeste, pequenos municípios, professores exigindo o pagamento do piso salarial. Aí começou também o debate a respeito do piso dos trabalhadores da saúde, mais a greve dos trabalhadores dos rodoviários. Que delícia. Então, pensando, professores, enfermagem e transporte coletivo, isso foi basicamente o que aconteceu em 2022. E servidores públicos em geral exigindo o reajuste salarial, porque a inflação dos últimos anos, aquela inflação alta de 2020 e 2021, não, ainda em alguns casos não foi reposta, e tem servidor esse ano fazendo greve, pede, que exigimos 20% de reajuste. Você pensa, nossa, é alto, né? Mas daí você faz as contas e fala, pô, mas eles estavam há 5 anos sem reposição inflacionária, né? Mas Exato. Ou seja, então, eles estavam perdendo nos últimos 5 anos. exatamente. Então, em grande, um grande resumo, assim, foi isso. Foram professores, trabalhadores da enfermagem e trabalhadores de transporte coletivo. Nos dois casos, professores e saúde, piso salarial, transporte coletivo, pagamento em dia, porque Grande essa problema, crise gargalo. continua ainda hoje, né? Maravilha. Rodrigo, eu queria te agradecer pelo bate-papo. Foi uma delícia falar com você. TV tem tempo e ele passa impressionantemente rápido quando a conversa é Uhum. boa, mas te faço o convite para voltar, para a gente continuar conversando de greve, levando para o trabalhador um outro tipo de informação. Porque a gente está muito acostumado a falar assim, interditório proibitivo, porque aí a greve é criminosa, a gente já falou sobre conseguiu ou não conseguiu depois da greve, agora não. Vamos pensar essa greve. Por que que o Brasil ainda faz greve? Por que que está aumentando? Por que que vai aumentar? E por que que é bom ter greve?
Porque Sim, eu posso ser equivocada, mas eu hoje aqui, desse lado da bancada do Trabalhador em Foco, eu acho que é bom ter greve. E aí, assim, será sim. que eu tô errada? Será que eu tô certa? E se eu tô certa, deixa o cara do Diese que estuda greve conversar e explicar por que que essa jornalista louca senta com os amigos, às vezes com um copo de cerveja, e fala assim: ai, gente, tô louca para ter greve esse ano dos rodoviários. E aí os meus amigos falam assim: você é louca? Eu falo: cara, você não entende. E aí eu queria que a gente conversasse, não com a cerveja, talvez com uma caneca de café, você e eu, para a gente mostrar para as pessoas que a greve é, sei lá, é um exercício democrático do nosso direito de reivindicar coisas para aquele patrão que não paga direito e tal. Se você aceitar, eu vou adorar tomar aqui de Petrópolis uma xícara de café com você no DDD 11 para gente falar um pouquinho mais sobre greve e falar do assunto do jeito que a gente pode, porque aqui no Trabalhador em Foco a gente pode falar de verdade, sem nenhum tipo de frescura. Obrigada. Ah, eu adoraria. Eu consigo, sobre greves, eu consigo falar 5 minutos, 5 horas ou 5 dias, assim. Eu sinto que tem um monte de coisa a mais que eu gostaria de ter falado, mas eu espero uma próxima vez a gente voltar Vamos com gravar, conversar então. sobre Vamos o falar tema. de greve, vamos entender greve a fundo, que eu acho que é um assunto delicioso. Obrigada de verdade, Rodrigo. Foi um imenso prazer. Até breve. Para mim também, foi um grande prazer. Obrigado. Você fica comigo, ou melhor, você fica aqui na TV Petrópolis e em breve a gente volta com o Rodrigo para falar de greve e com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.